Oi pessoal, aqui é a Ivana Moreira e hoje nós vamos bater um papo sobre atitudes de generosidade dentro do ambiente de trabalho. Eu quero falar aqui de 3 atitudes que eu acho incríveis e muito importantes para que a gente consiga transformar o ambiente de trabalho num espaço de convivência agradável, num espaço de convivência humano, humanizado. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que o sucesso está diretamente relacionado ao crédito pessoal. E o que mostra o caminhar da evolução do mundo digital, do mundo corporativo, desse mundo globalizado e de várias pesquisas é que, nos últimos tempos, as pessoas mais bem-sucedidas na carreira, na profissão, nos negócios, foram pessoas grandiosamente generosas, foram pessoas que repartiram, que dividiam o que tinham e não o que sobrava. E eu estou falando não só de bens materiais, mas principalmente de conhecimento e experiência. E aí nós vamos abordar hoje essas 3 atitudes incríveis para começar a fazer uma mudança na nossa vida e dentro do ambiente de trabalho. Vamos lá? A primeira atitude de generosidade é saber ouvir o outro, é ouvir verdadeiramente, com atenção, com respeito, o que o outro está dizendo. Tem uma história no livro Monge Executivo que eu acho que ilustra muito bem essa situação e traz a gente a uma reflexão mais profunda dessa sabedoria de saber ouvir, de dar tempo ao outro de falar e de transformar o que o outro falou. Para quem já leu o livro, ok. Para quem não leu, eu queria explicar rapidamente o contexto para que vocês entendam essa passagem. O livro é o encontro de um monge, que é o Simeão, com o executivo e o líder de uma grande empresa, que é o John, num retiro espiritual no mosteiro, onde eles passam uma semana, onde esse monge vai dar lições e vai ajudar esses executivos e esses líderes sobre liderança, vai ensinar sobre liderança. E quando o John, que é esse executivo, chega no mosteiro e o primeiro encontro que ele tem com o monge, logo no dia muito cedo, às 5h30 da manhã, o monge pede que os 6 executivos que estão na sala se apresentem, falem o seu nome e falem os motivos pelos quais eles foram para o retiro. O John ficou tão preocupado em como ele ia formular sua apresentação, sobre o que ele ia dizer, que ele foi se distanciando do que as outras pessoas estavam falando. E quando chegou a última pessoa que falou antes dele, que era a Kim, personagem lá do livro, ele não ouviu absolutamente nada. Ele ficou tão preocupado com ele, da forma que ele ia se posicionar, que ele não deu a menor atenção para o que ela estava falando. E surpreendentemente, antes de dar ao John a oportunidade de se apresentar, o monge pediu que ele falasse resumidamente a apresentação da Kim. E ele ficou muito envergonhado porque ele não tinha condições de dizer nada, porque ele não ouviu, porque ele não deu atenção ao que ela falava. E essa foi a grande lição sobre liderança, a primeira grande lição sobre liderança no livro Monge Executivo. Ouvir o outro, dar atenção verdadeiramente ao que o outro fala. Esse ato de generosidade dentro do ambiente de trabalho transforma as relações. Coloca as relações de uma forma tão respeitosa que transforma o ambiente em harmonia, em tranquilidade, em cooperação automaticamente. Então o exercício que a gente propõe é um exercício, é um desenvolvimento de habilidade, é ter tranquilidade, parar e ouvir o outro generosamente, dar atenção ao que ele fala. Uma segunda atitude de generosidade, que é tão quão importante como a primeira, é respeitar o tempo do outro. E aí eu vou me usar aqui de exemplo, para poder a gente conversar mais profundamente sobre isso. No início da minha carreira, eu já disse aqui que eu trabalhei durante 18 anos na área de tecnologia da informação. Eu fui consultora, gerente de projetos, consultora de negócio, consultora especialista na área de implantação de sistemas de gestão em empresas de vários segmentos, de vários ramos. E uma das maiores dificuldades no início da minha carreira, principalmente nos primeiros 5 anos, era ter essa sensibilidade
ter este entendimento de que o outro tem limitações, que ele tem um tempo diferente do meu. E eu tinha uma impaciência muito grande, né? Eu achava que a terceira vez de explicação já era um grande absurdo. E eu só percebi isso, só percebi essa minha dificuldade num episódio que aconteceu numa empresa. Um dia, numa reunião com alguns gerentes, uma pessoa disse assim: olha, eu tenho um problema com a Ivana, porque ela explica uma, duas vezes. E eu não gosto porque na terceira vez ela fala assim: eu já te falei isso, vou te falar de novo, mas eu já te falei isso. E essa pessoa demonstrou uma angústia muito grande com isso, né? Isso incomodava ela muito. E foi aí que eu comecei a perceber essa minha falta de generosidade com o tempo do outro, né? Primeiro que aquele conteúdo que eu tratava, de fato, não é alguma coisa assim que se aprende tão rapidamente, né? Às vezes existem processos, algumas orientações que realmente precisa de um tempo para absorver, para praticar, para entender. E eu tinha essa impaciência, era uma dificuldade minha no início. E eu tive que desenvolver a habilidade de compreender o tempo do outro. E a primeira coisa que eu fiz foi eliminar essa frase dos meus diálogos, das minhas conversas, de dizer para o outro: eu já te falei, mas vou te falar de novo. Então eu eliminei essa frase, né? Então eu passei a dizer assim: vamos ver novamente? Onde foi que você não entendeu? Até que ponto você entendeu? Para que eu percebesse qual era a dificuldade do outro e generosamente eu explicasse de novo. Porque afinal de contas a minha função ali era essa, era de explicar, né? Era de, se for preciso, repassar tudo de novo, até que o outro compreendesse e pudesse executar o trabalho dele com excelência. Então, os 5 primeiros anos da minha vida profissional foram terríveis, até eu perceber essa minha deficiência e procurar o caminho da generosidade, deixando aquelas frases, às vezes, muitas vezes grosseiras, de lado, substituindo por outras frases que me levassem a entender a dificuldade do outro para apoiá-lo melhor. A terceira atitude é essencialmente, para mim, a mais poderosa, que é dividir, compartilhar conhecimento e experiência. Nós precisamos acabar com aquela ideia de que quando nós transferimos o conhecimento, nós perdemos alguma coisa. Isso não existe mais, isso não acontece. Todas as vezes que você transfere o seu conhecimento para alguém, a única coisa que pode acontecer é você agregar ainda mais conhecimento, porque a generosidade é tão grande que o outro quer te devolver alguma forma também, o que ele sabe, o que ele domina, em forma de agradecimento. Né? Quando você ensina alguma coisa para outra pessoa, você não perde nada. Seu conhecimento continua ali com você. E eu queria dar um exemplo aqui. Um dos maiores exemplos de generosidade no mundo empresarial, nesse mundo em desenvolvimento e globalizado, que é a respeito de um físico britânico, que é o Berners-Lee, que foi quem projetou e construiu o primeiro website. Nós só estamos aqui tendo esse contato e pessoas do mundo inteiro podem ver esse vídeo meu porque esse cara projetou e construiu o que hoje a gente chama de internet. Ele fez o primeiro website. E o mais bacana dessa história é que ele nunca patenteou ou quis royalties em relação a essa invenção. Ele foi considerado um dos maiores gênios da humanidade e ele nunca patenteou isso. Quer uma atitude de generosidade mais clara e mais intensa do que essa, do que você ter um poder desse, do que você ter construído uma ferramenta que é essa que nós usamos hoje e que nos conecta dessa forma e nunca ter pedido nada em troca? Essa, para mim, é uma das grandes atitudes de generosidade, né, de um dos maiores gênios
do mundo. Então serve de exemplo para que a gente não retenha conhecimento, para que a gente distribua conhecimento. Não vamos dar aquilo que está sobrando, vamos dividir aquilo que nós temos e nós vamos viver num ambiente de trabalho tão maravilhoso, tão sensacional, que vai ser tão bom ir para o trabalho quanto voltar para casa. Esse é o caminho. E eu quero continuar essa conversa aqui. Deixe aqui nos comentários mais exemplos de generosidade. Conte aqui pra gente o que você faz hoje para ser generoso no seu trabalho. Vamos ampliar, dividir, contaminar todo mundo com atitudes de generosidade e transformar o mundo, tá? Eu espero aqui seu comentário e te encontro no próximo tema, no próximo bate-papo. Até lá!